Seja bem-vindo mais uma vez para mais um episódio dessa série especial direto do Tauá Resort. É o 18º Encontro Mineiro de Educação. Sim, temos o privilégio de estar aqui com o BTO3, trazendo os conteúdos, insights e conversando com todo mundo que passou lá no palco principal, na nossa plenária. E mais uma vez, sempre ao meu lado ele, Guilherme Goulart. Muito bem, queria agradecer ao presidente Winder por essa oportunidade de estar conversando com tantas pessoas importantes para a educação mineira. E ao meu lado dessa vez, diferente daquele careca, eu tenho uma pessoa que eu sou extremamente apaixonado e que minha esposa às vezes briga comigo por causa disso. Ela, Viviane. Com bastante cabelo e topete. Foi uma bela troca. Inclusive, eu acho que é muito não valeu? foto, Eu acho. Não tem Dos dúvida olhos. disso, não. Vocês vão falar dos olhos. Não. Né? Gente, Grande desse jeito eu vou ficar diferença. tímida. E a Vivi agora também vai fazer a apresentação da nossa convidada e palestrante. Renata Gazinelli. Muito bem, bem-vinda, Renata. Eu tenho a honra de apresentar a Renata Gazinelli, né? Muito do que eu sou enquanto diretora pedagógica, eu me inspiro na Renata, porque ela também foi minha diretora, né? Então eu agradeço muito, viu, A gente Renata? puxava toda hora, né, Vivi? Puxava a orelha e vem cá e vão fazer junto e vão trazer, e vão trocar, e vão criar. Eu acho que é o fazer cotidiano que faz a diferença. E hoje eu acho que é isso que você também faz a diferença no colégio. Posso começar? Eu queria fazer um paralelo a isso que a Renata falou. Você formou gestora. É isso aí. Sabe o sobra-se pedagogo e falta gestor? Tá aqui, você transformou. É a sua cria. E ela era da biologia, da biologia, era aquela pessoa que lidava com conteúdo, com pedagógico, e de repente ela foi criando, saindo do olhar de árvore e entrando para o olhar de floresta, né? E você sabe que esse exemplo que você dá foi o exemplo que eu comecei conversando com o Bruno, né, Bruno? Quando o Bruno chegou para a nossa escola, ele foi apresentar um projeto, e assim que ele terminou de apresentar o projeto, nós fomos embora. Eu não me esqueço desse dia que o Guilherme me ligou no telefone. E aí, o que você achou? Eu falei, acho que você achou a pessoa que você procurava para ser o seu braço direito lá. E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar mais para frente com o Bruno, eu usei exatamente esse exemplo, né? O exemplo de árvore e exemplo de floresta. Mas, Renata, hoje, atuando como diretora pedagógica, e eu vejo que o nosso olhar ele torna-se muito mais amplo, né? Enquanto professor, a gente tem um olhar de dentro da sala de aula, a coordenação ela amplia um pouco, porque chega até a casa do pai, né? E a gestão educacional, ou seja, a direção pedagógica, ela contempla, acredito que, da portaria da escola à cadeira que a gente senta. Mas ainda é um grande desafio formar uma equipe em que as pessoas têm paixão por aquilo que fazem. Quando você fala lá, né, de 70% da liderança, apenas... Engaja, né? Que é responsável pelo engajamento. Mas que 23% apenas... Se engajaram, de fato. Como é que a gente pode reverter esse número? Como é que eu posso fazer 70%? Glória! A pergunta de milhões. Como é que eu posso fazer o contrário? 70% que é apaixonado, porque aí 30% lembro de Max Guerin falando que sempre vai ter o reclamão. Não muda ele não, porque você já sabe que é ele que vai reclamar. E vai vir outro reclamão, né? Então a gente deixa o reclamão lá e faz de conta que ele é 30%. Como é que a gente faz para poder reverter essa situação no momento em que a gente vive de troca de professor, troca de equipe? Um turnover absurdo. Enorme. Bom, primeira coisa, não existe equipe perfeita e nem homogênea. Que bom que não existe, porque senão a escola não cresceria. Todo mundo ficaria no mesmo lugar, porque todo mundo pensaria igual. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, delegar, mas não delargar. Porque quando eu delargo, eu entrego e eu não acompanho, eu não monitoro, eu não estou junto. Então, gente, dá trabalho. É trabalhoso, é exaustivo, você tem que estar sempre junto, você tem que estar ali, ó, na entrada, é na saída, é na sala dos professores, é no banheiro feminino, é na porta do banheiro masculino, é naqueles horários de troca de turno,
sabe? Na cantina, no horário do recreio, de uma aula especializada, vai para o pátio, vai para uma sala, vai para isso. Porque por isso que a visão de floresta dá trabalho. A visão de árvore é fácil, você só vê a sua árvore, se ela está úmida, se a raiz está forte, se está dando flor, se está dando fruto. Agora, a floresta inteira, você tem trocentas árvores diferentes. E cada uma de um jeito. Tem o ipê, tem o jatobá, né, tem o jacarandá e por aí vai. E ali naquela floresta você vai perceber o que o jacarandá poderia fazer mais e não está fazendo. O que o jatobá pode ajudar com o jacarandá. O que o ipê poderia ajudar, sabe, na percepção do ipê. Na hora que eu pego o ipê, por exemplo, eu adoro a metáfora do ipê. O ipê, gente, é a única árvore, né, que ele só dá flor na época total de seca. Ele dá flor entre maio e agosto. Será que é a forma que ele reage ao estresse da falta de água? Será que a gente também reagiria assim? Poxa, no estresse de um problema, como é que eu reajo? Será que eu estou dando flor? Então, nessa hora, quantos IPs você tem na sua escola? Traz esse IP para perto, põe ele no centro. Ele vai ser aquela pessoa que vai ajudar a mobilizar, sabe, o social, mobilizar os recursos, mobilizar a estratégia, mobilizar o entusiasmo das pessoas, porque você vai ter sempre os que estão lá em cima, vai ter os que estão lá embaixo, normal. Não temos como pensar que a gente vai ter uma equipe completamente homogênea e perfeita, mas é traçando estratégias para como é que eu trabalho com a Maria, que a Maria reclama todos os dias que chegou. Maria, eu sei que você gosta de reclamar, mas você chegou no melhor lugar para trabalhar. Então eu estou dizendo, Maria, eu sei que você tem essa característica e está tudo certo, você continua trabalhando comigo, porque você tem outras características maravilhosas, mas você chegou num espaço que aqui a gente quer ser feliz, mesmo com os problemas que a gente tem. Então, é um exercício diário, sabe, de trazer o outro, de chamar. Aí entra um pouco das ferramentas que eu falei, é o feedback honesto, feedback que faz a pessoa se desenvolver. Fulano, eu não estou falando isso para você porque eu estou querendo te demitir ou porque você está ameaçado de demissão, não, porque eu quero te desenvolver muito, porque eu vejo que você tem tanta capacidade, você tem tanto potencial, que eu vou te ajudar a crescer, desenvolver seu potencial. Então é isso, é pegar, sabe, uma fulana aqui, o outro colar e trazendo aqueles que são muito bons. Fulano, me ajuda, eu preciso muito que você é uma pessoa que mobiliza, você é uma pessoa que influencia. Você não é influenciada, você influencia. Vai lá, chama a fulano mais para perto de você, traz ela para a gente. Eu vejo que fulano, ela não é entusiasmada, ela não é motivada, ela não está engajada, mas você é tão engajado que eu estou querendo te dar isso para casa. Você me ajuda? Então, olha quantos recursos, quantas habilidades ali a gente vai trazendo para o grupo, vai pondo um para cima, o outro que está para baixo você puxa um pouquinho, o outro que você delegou, mas você acompanha, você monitora. E tem os que você vai ter que demitir. Tem jeito também, que chega uma hora que você tem que tomar decisões, né? Que você vai ter que demitir. Então, assim, quanto mais os propositivos estão com você, mais o percentual aumenta. Os 23% da pesquisa vão aumentando para 30%, para 35% e 40%. E os detratores, né, os reativos, eles mesmos vão sentir que aquele espaço não é muito deles. Eles não vão encontrar eco, não vão encontrar par. A gente precisa desarticular esses pares, sabe? Pares de detratores. Se tem um detrator aqui e ele está unido com o dali, tem que desarticular. Ele não pode ser referência, né, Renato? Não pode, porque senão a cultura do mau comportamento vai ser a predominante. Ao invés da gente desenvolver a cultura da empresa, vai ser a cultura do sujeito. Às vezes é detalhe. Eu vou pegar o exemplo do meu time. Eu tenho uma pessoa que ela tem uma dificuldade muito grande de ver o aspecto positivo. Ela sempre gosta de ver sempre o negativo. Ah, porque o carro, porque agora ela localiza. Ah, porque essa viagem é muito longa. Ah, as companhias aéreas estão atrasando voo, estão cancelando. E às vezes ela ia com uma outra que era muito influenciável para alguma rota e ficava no mesmo quarto. Eu comecei a falar aqui, tira as duas, não vamos mais colocar as duas em rota, porque uma está influenciando a outra negativamente. Aqui era só influenciável, mas ela não era detratora, ela está ficando detratora porque ela está viajando demais com a outra. Tem que parar de viajar junto. Não. Ah, mas não tá, Renata, porque o que elas falam tem muito a ver, tem muita coisa. Eu falei assim, gente, pena, não dá. Nós precisamos puxar essa pessoa que é influenciável, porque a outra está sendo influente. E tem sempre os influenciadores e os influenciados. Então, nessa hora, você tem que ficar vivendo com um olhar de floresta, aquele olhar macro. Quem é o influenciável e quem é o influenciador? E o influenciador, o que ele está influenciando? Coisa positiva? Põe ele para cima. É um pouco disso. Aí a gente precisa de começar a melhorar aquela estatística. São 70% do engajamento está na liderança, 23% dos liderados não são engajados.
Coloca uma meta para você. Então, faça primeiro uma pesquisa. Você vai fazer essa pesquisa com você mesmo. Põe na listinha. Quem são os engajados da minha escola? E quem não são? Coloca na lista. Quantos engajados? Você tem 40 colaboradores. Eu tenho 18 engajados, por exemplo, né? E eu tenho 22 que não são engajados. Quem dos não engajados que eu vou trabalhar? Você não consegue trabalhar com os 22, não. Pega 2. Tenta tirar 2 e colocar para cá. E aí esses 2 falam, fulano, você lembra? Que há 6 meses atrás, o que você falava? Você lembra como é que você reclamava? Você lembra como é que você dava uns toques que não eram bacanas? Você viu como é que você está agora? Eu estou tão orgulhosa de você que agora você vai buscar mais 2. Quem você escolhe para você ser o mentor? Para você ser o anjo, sabe? E aí a gente vai criando umas estratégias, mas aí você tem que alistar, planilhar, porque até é difícil a gente identificar quem é. Se você olhar assim, quem é o engajado na sua escola? Pega essa pessoa, põe ela lá em cima. E eu fico pensando assim, Renata, a importância de você fazer essa leitura do grupo enquanto gestor. Ao mesmo tempo, o gestor é aquele que cuida 360 da empresa. Fizemos uma leitura há pouquíssimo tempo de um artigo que fala que o líder só sabe 4% do que acontece dentro da sua empresa. E aí eu fico pensando num evento como esse, num evento igual o Bet Educar, que está voltado para a liderança, para a formação do gestor, né? E quando você fala sobre tendências e pendências ao mesmo tempo, o que nós gestores a gente preconiza para a nossa gestão, né? Você quer estar dentro das pendências ou dentro das tendências? Qual percentual para cada um? Sim, né? mas ao mesmo tempo, o que me preocupa é como lidar com tudo isso a partir do momento que você não forma uma equipe que te dê apoio para que você saia do operacional e faça exatamente o papel de gestão. Como que isso tem sido um desafio? Fico muito feliz, porque na nossa escola, eu tenho, por exemplo, uma equipe de coordenadores que me sustentam nesse aspecto. Eu consigo sair de cena, vou estudar, vou procurar elementos, ferramentas para dentro da escola, e eu sei que a escola vai ser bem vista perante a sociedade, os pais, a comunidade, porque nós sabemos que eles estão trabalhando com o mesmo intuito, com o mesmo engajamento. Existe uma cultura forte, né, Vi? Demais, demais. Mas isso, né, foi construído, né? Ah, não tenha dúvida. Tem sido construído. Hoje a gente contrata uma pessoa, a primeira coisa que a gente faz é senta, gasta 1 hora, 2 horas para poder falar sobre a cultura da nossa empresa, porque não adianta você trazer uma pessoa que tem todo o ideal dele, mas que às vezes não vai... Não bate. E aí, não vai nessa encaixar. hora, você tem que deixar embora, assim, com o coração, sabe? Com o coração leve, com o coração assim, olha, não é porque essa pessoa não se encaixa. E não dá para encaixar mesmo. Tem pessoas que não adianta, gente. Você tem que saber também o limite que você pode estressar, ou seja, esticar aquela pessoa. Tem pessoas que dão conta, você estica e ela responde, e outros estica, ela arrebenta. Ela arrebenta, e se ela arrebenta, tem que sair. Tem que sair, para não proliferar aquela pseudocultura ali dentro, sabe? E às vezes é isso, tem que sair 1, 2, mexer no time, precisa, todo ano fazer algumas mudanças, e às vezes até não é nem tirar da instituição, mas mudar de posição, para que ela saia daquele espaço de conforto, de segurança que ela tem, para que ela se sinta instigada a se desafiar também. Então, às vezes, uma professora que está lá no 6º ano, talvez ela venha para o 5º, sabe? Um que está lá na educação infantil, talvez vai assumir as séries iniciais, fazendo algumas estratégias ali, porque é isso, você tem um time de liderança, e esse time de liderança, ele tem que ter as 3 dimensões, o tático, o operacional e o estratégico. O seu, quanto menos operacional e quanto mais você está entre o tático e o estratégico, está tudo certo. Tem hora que você vai ter que descer no operacional? Tem jeito não, a gente desce sempre. Você não pode ficar. Descer pode, não pode ficar. Eu vou descer lá no operacional só para controlar, só para ver, só para monitorar, dar palpite, trazer esse olhar aqui, isso aqui pode ser assim, essa. Volta para o tático e volta para o estratégico. O problema é que a maioria dos gestores desce e fica. E fica, né? Eu falo, vai lá pro fim do inferno, no limbo lá e não volta pro céu. Então aí não vai ter gestão que segure mesmo. Mudando um pouquinho a trajetória disso aí, mas falando de equipe ainda, Renato, eu tenho percebido hoje, quando a gente fala dessas
pessoas chaves para ajudar o desenvolvimento do outro, como que a equipe, vou falar mais vivida, tem nos ajudado tanto nisso? Porque a equipe nova tem uma necessidade de transformação rápida que não acontece no mundo real. E essa equipe antiga tem nos ajudado muito a tentar alinhar com eles. Olha, a Viviane, para assumir direção, foram 20 anos. O pessoal quer em menos de 2, né? Dois ela quer ser dona da escola. Bem isso. Então, como é que a gente vai fazer para lidar com essa turma, com esse mediatismo todo? Como é que você está lidando com esse mercado? Eu sei que não está fácil contratar, mas que estratégia que você está usando para ajudar nesse desenvolvimento dessa equipe nova? É treinamento, acompanhamento o tempo inteiro. Esses não dá para delegar. Esses literalmente não delegue, porque ele vai surpresa, fazer, né? Ele vai fazer da cabeça dele. Esse é a fazer junto, monitorar, e precisa, porque senão nós não teremos líderes no futuro. Daqui a 10, 15 anos a gente não vai ter pessoas para assumir. A Forbes já trouxe essa pesquisa, né? 32% das pessoas já não estão mais, né, ativas, aptas, é isso aí. E cada vez mais as empresas estão valorizando, né, as pessoas de 50, 60 anos, pessoas lúcidas que estão no auge, né, da maturidade corporativa, do tempo e das dimensões não só éticas, mas dimensões espirituais, emocionais. E essa turma jovem que também eu não posso deixar de lado, porque, gente, eu preciso são eles, né? Qualificar a obra, qualificar as pessoas, qualificar o mercado. Então, coloca um contingente de pessoas que você dá conta de dar uma monitoria muito próxima. Se você tem espaço, né, se você tem ferramentas para ter 3, beleza. Se você tem só para 1, faça só com 1. Não adianta você pôr 6, porque vai ficar largado e vai fazer bobagem. Vai trazer problema, porque você tem que estar acompanhando o tempo todo. E o treinamento, às vezes, o que você gastaria para um profissional de experiência, já com muito tempo de estrada, gastaria talvez 1 mês, 2, para ele mergulhar na cultura da instituição. Para um desses, você precisa de, às vezes, 1 ano. Mas pode se tornar um excelente profissional na sua instituição. Porque ele tem uma cabeça, ele tem uma vanguarda, ele tem facilidade para pegar as coisas, facilidade para mudar, para poder enxergar coisas que a gente não enxergou, que a gente não viu. Então, assim, eu acho que a gente até precisa mudar um pouco esse discurso. O jovem não quer. Gente, nós precisamos fazer alguma coisa junto com esse jovem. Tem que trazer ele para um lugar, para ocupar um espaço, que ele também tem. Aqui você pode ter suas ideias. Mas a aplicabilidade delas eu vou acompanhar, porque precisa de uma certa experiência. Mas traz a sua ideia, deixá-los trazer a ideia já é um ponto para ele ir ajustando, sabe? Você está sendo ouvido já, né? E ele vai se engajando mais. Piero Franceschi trouxe no RH Day, em São Paulo, da Startse, falando da necessidade do gestor ajudar a ressignificar o trabalho para o novo... nova turma ali, a nova turma, o novo trabalhador. Na minha cabeça, no mesmo momento, falou assim, caramba, eu ressignificar o trabalho para o outro? Que tarefa difícil, mas eu entendo. Que se não for através da nossa gestão, vai ser através de quê? E você sabe por quê? Porque essa geração nova, ele não é focado no manual, ele é focado no digital. E a gente precisa trazer algo mais artesanal. E é isso, gente, assim, eu já vejo algumas instituições que elas param para fazer técnicas de respiração, mindfulness com o colaborador, para essa turma jovem, que não tem habilidade manual no sentido de... Deixa eu fazer artesanalmente, eu vou fazer a gestação desse projeto, ele vai durar 6 meses. Ele quer a gestação de um projeto de um dia para o outro. Então, às vezes, eu preciso ajudá-lo a ter um controle do seu corpo, da sua mente. Porque ele nasceu numa dimensão absurdamente acelerada. Então, não dá também para desacelerá-lo. Não dá para a gente falar para quem já está impregnado de alguma coisa. Na mesma dimensão, falar assim, vamos tirar o WhatsApp de todo mundo. Ninguém quer. É a mesma coisa de falar para um jovem tirar uma conexão neurológica que ele nasceu com ela dentro de um outro mundo que não é o nosso. É impossível. Então, eu acho que tem que trazer, põe lá dentro, põe alguém para monitorar junto, uma pessoa mais paciente. E método, precisa de metodologia. A pessoa precisa... O processo tem princípio, meio e fim. Você começa assim, nós vamos acompanhar. Não, calma, nós ainda não vamos implantar isso não. Vamos testar aqui com um grupo pequeno.
É mais ou menos é artesanal. Então você Metodologia. continua com as suas reuniões semanais, tá? O alinhamento, vem cá, senta aqui no colinho papai, deixa eu te ensinar. Deixa eu perguntar. Metodologia, formação. Então uma escola precisa ser uma escola também para os seus colaboradores. Total. Tem que ser. Eu falo sempre, se você tem R$1, investe na formação do seu time. Se você tem 5, investe. Se você tem 1.000, investe. Qualquer dinheiro que você tiver, invista, porque é isso que vai manter a relevância da sua instituição. Porque o resto você tem tudo na mão. O que vai diferenciar a escola, e aí foi falado demais nas palestras anteriores, não é a IA que vai resolver o nosso problema, são pessoas competentes para lidar com a IA, para saber intervir, né, dentro do horizonte ético que a IA não tem. Então, formar na equipe é investir, isso é investimento. Se tiver um dinheiro, invista na formação. É do porteiro ao diretor, todo mundo precisa investir muito, qualquer tempo. E olha, não dá para ser assim, vou passar uma manhã inteira, não, faz meia hora, às vezes meia hora por semana é mais eficaz do que uma manhã inteira de sábado, porque são pílulas, porque até o cérebro da pessoa é um cérebro que ainda está comprometido com uma referência de passado, né, com a referência analógica. Então eu também preciso gerar um novo cérebro, o segundo cérebro. O livro, inclusive, Segundo Cérebro, fala muito isso, gerar o segundo cérebro. Esse daqui já está, o HD desse aqui já está todo comprometido. Então vamos abrir esse HD aqui e começar a trazer. Eu fico falando com vocês, eu só estou lembrando das pessoas. Aí eu lembro de um Fabiano, eu lembro do Michele lá na escola. Aí eu vou lembrando daquelas pessoas ali, sabe? E pensando como é que vai fazer um Mateus da vida e uma Aparecida e vai embora. E aí todas as escolas têm seus Mateus, seus Fabianos, suas Micheles, suas Aparecidas. Gente, é desafiador. Você acha que também do nosso lado aqui não tem, não? Já que tocou no nome dele, deixa eu falar aqui. Mateus. O Mateus, ele é a evolução. Ele é bonitinho demais. Eu queria deixar aqui um abraço pro Mateus. Mateus, você é meu companheiro, você é guerreiro junto comigo. E o tanto que ele evoluiu, Renata, o tanto que ele busca a experiência hoje do nosso cliente, do nosso aluno. É o tempo inteiro falando, gente, mas o aluno não pode passar por isso aqui não. O aluno... Olha, ele é bem observador, né? Mateus ele traz alguns pontos que às vezes a gente passa despercebido por ele e ele tá lá. Gente, aqui, desse jeito, é assim, assado. Gente, o Mateus é da manutenção, tá? Legal, e é bom você ver isso, né? Renato. Porque às vezes há 5 anos, 10 anos atrás, 5 anos, o cara falava assim, menino, que absurdo. Gente, vai falar isso, a mãe já sai dali direto da sua escola e vai lá pra delegacia na mesma hora. Vai lá pra qualquer outra, aquelas instituições ligadas ao menor. Gente, eu tenho aprendido, meu time tem me ensinado uma coisa, que eu tenho feito um exercício hercúleo comigo. Por exemplo, a gente parar de usar a palavra mão de obra, ou eu não tenho braços para fazer. Quando eu falo assim, eu não tenho braços para realizar isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou excluindo os que não têm braço, que não são pessoas competentes para fazer um trabalho. Se eu não tenho braço, quer dizer que só quem tem braço que é bom, que é competente. Então, até o jeito da gente usar as palavras, a gente precisa pensar num novo modelo, numa nova ordem das coisas, um novo mundo que está aí. Pensar, mão de obra, será que é mão de obra? Então, é só obra que serve? Então, se eu não tiver outra forma de entregar, de operacionalizar, né, de criar estratégias, a não pessoa serve que não mais. tem a mão, ela não tem, ela tá sem oportunidade na vida, e a gente está trabalhando tanto no mundo de tamanha inclusão, e não é uma inclusão só dentro da escola com os estudantes, não. São pessoas que são superativas e que poderiam dar um gás imenso, talvez mais do que o que tem as duas mãos, os dois pés, tem tudo perfeito e não dá o gás que às vezes uma pessoa tem. Então a gente até nisso, quando eu falo do absurdo, porque isso é muito comum, eu canso de ouvir, eu vou para os colégios Brasil afora, eu vejo um porteiro, que absurdo, você já vai embora? Eu gelo assim, ai meu Deus do céu, é isso, coisas básicas que a gente vai ressignificar. Ô Pivete, desce daí. É isso aí. Falar nada. Prefiro pular essa parte. Viu como é que é? É trabalhoso. É muito, gente. Muito bom. Bruno. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio desses pockets que estão acontecendo dentro do 18º Encontro Mineiro de Educação. Foi um prazer, Renata. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E você confere tudo no @bostaon e também nas redes sociais do Cinep MG. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fique com Deus e lembre sempre, o boss tá on. Valeu.